Boa noite a todos. Vamos dar sequência ao nosso estudo, do livro Os Mensageiros, E hoje o capítulo é o 25. Não sei se vocês lembram, mas semana passada a gente leu sobre a prece de Ismalha, e a Ismalha fez uma prece tão bonita e André Luiz pega e vem relatando, como é que foi as bênçãos, como estavam sendo as cores, como estava sendo feito a prece, o que estava transportando para eles, assim, a visão dele, como estava sendo a prece, E assim, agora hoje, de hoje, vai ser o efeito da oração. As luzes da prece inundavam o vasto recinto. Palpitava em tudo agora uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecesse um misterioso processo de segmentação, e caíram sobre os corpos inanimados, enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Aqui, assim, quando eles faziam a prece, cada um na sua intensidade, emanava um raio de luz, uns mais intensos, na Ismalha, por exemplo, era mais intensa, mas cada um com uma cor diferente, sabe? Cada um com uma potencialidade, E saiu os flocos, os flocos radiosos que partiam de nós, então assim, raios de luz, Eu estava boquiaberto, não me fora permitido contemplar fenômenos dessa natureza em nosso lar. Aliás, concluí, ainda não receber auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem. A claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Agora, porém, abandonáramos a atitude de recolhimento destinada à concentração de nossa própria força e emissão de energias vibratórias. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vasto círculo irradiante. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Então, assim, para quem não lembra, na semana passada eu estava fazendo a prece para aqueles que dormem, para ver se algum despertava, para despertar e ir para o auxílio, Tanto o auxílio daqueles que estavam lá dormindo e para aqueles que também estavam trabalhando, Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias, núcleos que se mostravam dentro de forma variadíssimas. Para quem não lembra, a Ana foi uma que estava dormindo, e o André, eles pediram para ele observar para ver por que acontecia que ela estava daquela forma. E ela tinha envolvido com um homem, era amante do homem, era casada, e ele não queria mais ficar com ela, porque ele queria ficar com a família dele. E com isso ela matou ele, E então, assim, ele vem falando que não só a Ana, mas também tinha vários outros lados que estavam presos nas tormentas, As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis. Então pude observar, inautido e inconcebível para mim. As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos, outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que atormentavam, como sonâmbulos prestes a despertar. Muitos moviam os pés e as mãos, como se esforçarem por fugir ao sono doloroso. Então, assim, a prece, ela atingia a todos, Cada um uma intensidade. Uns tentavam se mexer, mas ficavam naquela conturbação, não sabia se estava dormindo, se estava acordado, Eminentemente surpreendido, reparei que 2 se levantaram distante de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Para quem não lembra, antes a gente tinha falado do sopro, e assim, não é todos que estão lá dormindo que recebem o sopro, que recebem
alimento. Então, cada um recebe na medida que é necessário, que ele vai saber absorver, né? Então, assim, esses tinham recebido o sopro também, onde conseguiram despertar, né? Olharam-nos de longe, como loucos que acordassem de súbito, e dispararam a correr espavorecidos, com não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam. Então, eles despertou, porém, eles olharam para eles, assustado, sonâmbulo, né? E assim, totalmente alucinado, né? Não tinha noção de que tinha morrido, que estava no lugar de socorro, tudo. Não, saíram igual louco, né? Correndo. Admirado, verifiquei que ninguém esboçou a menor disposição de segui-los, e quando me propunha instintivamente a fazê-lo, Alfredo deteve-me exclamando: não se preocupe, eles seriam amargamente surpreendidos se fossem mortificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Então, se eles soubessem que eles realmente estavam dormindo, que não tinha morrido, que estava tudo ali, eles iam ficar mais perturbados ainda, né? Acreditam sonhar e é melhor assim. Não poderão fugir às nossas fortificações e voltarão a pedir socorro de outras dependências. Aqui serão recolhidos para adequado tratamento. Então, sim, serão amparados num outro lugar. Mas de antemão, se eles já fossem a correr atrás deles, se chamasse eles, despertando eles assim, contando toda a verdade, eles ficariam mais perturbados, né? Continuamos silenciosos, mas alguns minutos e notei que as luzes se foram apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres retomavam a imobilidade anterior. Então, à medida que a prece ia acabando, o efeito da prece ia diminuindo, os cadáveres voltavam ao sono, né? Ficando, não aquele sono tranquilo, mas aquele sono perturbador, mas sem movimento nenhum, né? Ismália declarou determinadas as nossas atividades da oração e o administrador, após o sinal luminoso que modificava os operários, o termo das obrigações, adiantou-se para nós exclamando: gratíssimos pelo concurso fraternal, realizamos belo serviço intercessório. Desde alguns dias ninguém se levantava. Aniceto, percebendo nossa perplexidade, falou ao Vicente e a mim de maneira significativa. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. É oração, filho do amor. Não há apenas a súplica, é a comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o maior poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, assim, é muito bonita essa parte aqui, porque fala, né? Não há prece sem resposta. Então, assim, aquela prece de coração, aquela prece verdadeira, ela vai ser atendida. Lógico, não é do jeito que a gente quer, mas é à medida que merecemos, né? Então, isso é muito interessante. Então, assim, e aquela comunhão da fé dele, da prece deles ali, atingiu aos irmãos que estavam lá, levantou, como eles disse, tinha muito tempo que ninguém levantava, né? Mas levantou. Então, assim, a fé, a prece, ela é a comunhão com o Criador, né? Então, assim, é a criatura falando com o Criador e ele vai ouvir, né? Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente em enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um lapso de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo-se nos advertir que os maus respondem aos maus, nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns aos outros. Então aqui vem falando como a fé ela é boa, como a prece, né, de coração ela vai atingir aos benfeitores, mas da mesma forma que você faz uma prece tentando fazer mal com os outros, pensamento mal, você vai estar sintonizado com os outros, com os maus também aqui. Se a oração traduz atividade no bem entre ele e o além, se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar para o além e sentido vertical. Então quer dizer, ela vai
para cima, né? Buscando as bênçãos, quando ela é do bem, que é para buscar para cima, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo-nos e divertir que os maus respondem aos maus, nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. Então, assim, até mesmo aquela prece que é para fazer o mal, ela vai ser ouvida também, né? Mas não pelos espíritos superiores, mas sim pelos espíritos inferiores, né? Cuidado com o que pedes, né? É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata, em nome de Deus. Sobre os que oram nessa tarefa benditas, fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam o nosso mundo interior, edificando nas esperanças divinas, e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no instinto desejo de servir com o Senhor. E procurando materializar o pensamento para facilitar sua compreensão, acrescentou: viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro, e observaram a sua historização com as luzes de cada um de nós, em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. Concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar em porções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com nossa possibilidade e coloração individual. Então, assim, Deus vai escutar todos, Deus está ajudando a todos, mas cada um vai poder compartilhar com aquilo que ele pode, né? Com aquilo que ele consegue. Ismalha, cujo sentimento era mais amplo e universalista que os nossos, pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Então, assim, todos receberam na medida igual, porém uns conseguem absorver mais do que os outros. O auxílio. E a Ismalha, como ela é um espírito com mais clareza, ela recebeu mais e aqui, ó, pode receber com mais clareza o auxílio divino e distribuir com mais abundância e eficiência. Temos aqui uma profunda lição. Como já disse, o pai visita os filhos necessitados através dos filhos que procuram compreendê-lo. Não poderíamos abusar do Senhor, como abusamos dos círculos terrestres dos nossos pais humanos. Não vive ele ao sabor de nossos caprichos pessoais. Nunca poderia vir em pessoa enxugar o pranto do necessitado que chora em consequência, aliás, do ouvido das divinas leis. Então, assim, Deus não vai vir ele mesmo pessoalmente aqui ajudar a todos que choram e clamam por ajuda de coração. Mas sim, ele vai ter, né, os mensageiros deles para poder auxiliar. Compete aos necessitados caminhar ao encontro dele. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos bons homens, que edificam na casa divina. Então, é através do homem que se é feito o bem. Então, assim, mas um homem do bom. Um homem bom, né? O Senhor vai sempre usá-lo para poder compartilhar mais, né? Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pela bênção paternal do Eterno. Ainda que nos demoramos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Então, assim, nenhum filho fica ao relento por toda a eternidade, né? Ele vai ser auxiliado, mas basta ele pedir com o coração e com verdadeira fé, ele será atendido, né? Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se identifica o nosso merecimento. Então, à medida do nosso merecimento, a gente vai ser mais auxiliado, né? Que também a gente também tem que fazer por onde merecer, né? Competindo-nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos os quantos trazem consigo a luz da bondade, ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. As explicações de Aniceto abriam-me novos caminhos de meditação. O esclarecido instrutor, contudo, não dera por fim da lição, e depois de longa pausa concluiu: já que você se encontra comigo no curso de serviço auxiliar, espero aproveite o máximo ensinamento dessa hora. Repare que neste pavilhão temos 1980 abrigados que dormem. Todos recebem diariamente alimento e medicação comum, mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados.
por se mostrarem mais suscetíveis à justa melhora. Então, assim, tanto de interno que tem lá, só 400 conseguia ser atendido com medicação e especialização, né? Por se mostrarem mais suscetíveis à justa melhora. Desses 400, apenas 2/3 da revelação aptos e percepção de passo magnético. Muitos não podem receber, por enquanto, a água efluviada. Poucos foram os contemplados com o sopro curativo. E somente 2 levantaram ainda assim, profundamente perturbados. Já que iniciam um trabalho de cooperação fraternal, não se esqueçam dessa lição. Façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade. Semeemos-los sempre em toda parte, mas não estacionemos na exigência do resultado. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade, onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação e o crescimento do resultado pertencem a Deus. Então é interessante a gente ver isso aqui, né? Então, assim, vão semear, mas somente vai germinar na vontade do Pai, né? Os